Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre DICE Hospital, um vídeo na temática de hospital, onde nós vamos selecionar dados e alocar trabalhadores para gerir um hospital, né? Como diz a temática. E esse jogo aqui, já adianto, ele não foi lançado aqui no Brasil ainda. Não tenho nenhuma informação de se alguma editora pretende lançar ele aqui no Brasil em algum momento. Por hora você só consegue comprar importando ele de alguma forma. Ou no mercado de usados, né? Às vezes na Ludopedia, muitas vezes as pessoas colocam para vender, embora o preço saia bem salgadinho, mas você também consegue ter acesso a ele de forma importada, né? Trazendo de fora. E também consegue jogar ele, acho que no BGA ele tem, tá? Não tenho muita certeza disso, mas acho que ele tem lá no BGA. Bom, como eu falei, esse jogo não foi lançado aqui no Brasil, faz parte de uma sequência de vídeos que a gente tem... Sequência, não que ele não está sequencial, mas faz parte de uma série de vídeos que a gente tem aqui, que a gente tem falado sobre jogos que não foram lançados aqui no Brasil ainda. A gente já falou sobre o Golden Ticket, falamos do Honey Buzz antes dele ser trazido para o Brasil, falamos... agora me fugiu da memória, falamos sobre a expansão do Clank, a da Party... enfim, tem Papillon, já fizemos até gameplay, enfim, uma série de jogos que não tem no Brasil e que a gente tem feito vídeos. Então vou deixar aí pra vocês uma playlist completa no link aqui da descrição, caso você se interesse para conhecer esses jogos que não tem aqui no mercado brasileiro ainda. Novamente reforçando, para obter esses jogos somente importando eles, tá? Daí você importa da forma com que você achar melhor. Bom, mas enfim, vamos falar de DICE Hospital. Esse vídeo aqui é um vídeo de duas partes, então eu vou falar, primeiro eu vou explicar as regras do jogo e depois eu vou dar a minha opinião para ele, se vale a pena realmente desembolsar, pagar a fortuna que a galera tem cobrado por esse jogo no mercado de usados ou importar ele. Eu vou dar essa minha opinião no final, depois da explicação. Antes de ir para as regras, eu queria pedir para você deixar seu joinha, não custa nada para você, mas ajuda muito aqui o nosso canal, para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante para pessoas que gostam de board games, tá? Deixa um comentário também se você achar que deve, coloca aí o que você achou do jogo ou não, se você de repente se interessou por ele a partir do nosso vídeo. É interessante pra gente saber e compartilha com os amigos aí que você acha que pode gostar desse jogo. Muitas vezes a gente atrai alguns amigos pro hobby quando eles se interessam pelo tema do jogo, né? Então muitas vezes quem é aí da área da saúde pode se interessar pela temática desse jogo, e é um jogo relativamente simples, tá? Mas estou adiantando aqui. Bom, vamos para as regras então, na sequência aqui, e depois eu volto para efetivamente dar minha opinião sobre o jogo, tá bom? Até mais. Bom galera, vamos então conhecer aqui os componentes, vou montar o setup e apresentar para vocês as regras do DICE Hospital. Bom, cada jogador vai receber uma plaquetinha dessa daqui, ó, que tem o hospital básico. Os dois lados são iguais, então vai entregar para ele. E todos os jogadores vão começar exatamente da mesma forma. Aqui é um player aidzinho, né, com umas informações básicas. Você vai entregar também um para cada jogador para ele conseguir ir acompanhando. Vou simular aqui um setup para 4 jogadores. Então você vai pegar aqui essas seringuinhas, que são os marcadores de ponto, na cor de cada jogador, e a gente vai posicionar aqui nesse tabuleiro, que é o tabuleiro de pontuação. Bom, então aqui fica no 0, né, essas fichinhas. Aqui a trilha vai até 50, então chegou em 50, você vira para esse lado para simbolizar que já deu 50 pontos. Então os jogadores eles começam com 0 pontos e a gente vai subindo. Esse daqui é o marcador de rodadas, que é bem aqui. A gente vai jogar durante 8 rodadas, começando aqui no número 1. Então a cada rodada que passa, a gente aumenta, a hora que chegar na 8ª, o jogo termina. Essas fichinhas formam um estoque comum, a gente tem dois tipos de fichinha. A fichinha aqui de óbito, deixa eu foca melhor, aqui. A fichinha de óbito e a fichinha de bolsa de sangue. Só deixar todas juntas ali, fazendo um estoque comum para todos os jogadores. Bom, ainda no setup do jogador, a gente vai entregar 3 enfermeiras aqui, que são as branquinhas, para cada jogador, que fica posicionado aqui nessa parte central do tabuleiro, a parte das enfermeiras, tá? Esses coloridinhos, que a gente tem em 4 cores, não é da cor dos jogadores, tá? Embora eu acho que isso seja um ponto negativo do jogo, que pode dar uma confundida, talvez, que os jogadores possam pensar inicialmente que
é de acordo com são os médicos, de acordo com as cores do seu jogador, e não tem nada a ver, tá? Isso daqui são só as cores dos especialistas. Mas também não é nada demais. Todos os dados vão aqui, ó, nas 3 cores, né? Amarelo, verde e vermelho vão aqui para essa bolsinha onde a gente vai sortear. A gente vai pegar num setup para 4 jogadores todas as ambulâncias, mas isso daqui, na verdade, vai a quantidade de jogadores mais uma. Então, se você estiver jogando em 2 jogadores, seriam só as ambulâncias 1, 2 e 3. Em 3 jogadores, a 1, 2, 3 e 4. Como estamos jogando em 4 jogadores, são as 5 ambulâncias. E você vai colocar no centro da mesa para que todos os jogadores consigam ver, tá? Aqui são as cartas de administradores, que são essas roxinhas. Você vai embaralhar e vai entregar 2 para cada jogador. Ele vai olhar, escolher uma delas para manter consigo, vai ser o administrador do seu hospital, e a outra você vai descartar, pode devolver para a caixa do jogo, você não vai mais precisar dela. Os outros profissionais, que daí estão nas cores amarelo, azul, verde e vermelho, você vai embaralhar todos eles e vai deixar também no centro da mesa. Esses tiles aqui são os tiles de melhoria do hospital. Você também vai embaralhar e deixar no centro da mesa. Esse daqui é o marcador de primeiro jogador. Ele vai passar, né, ao longo do jogo, porém, na primeira vez, se não me engano, você entrega para o jogador que mais recentemente foi a um hospital, tá bom? Mas isso daqui é bem volúvel e ao longo do jogo ele vai mudar bastante. Bom, ainda no setup aqui sobre os tiles de melhoria e as cartas de profissionais, o primeiro jogador ele é responsável por abrir 3 cartas aqui de profissionais, e daí a gente vai colocar o profissional correspondente da cor em cima daquela carta, porque quando o jogador escolher aquela carta, ele leva aquele trabalhadorzinho para ele. Esse jogo ele não é muito friendly, né? Não é muito amigável para quem é daltônico, porque não tem diferenciação, como se fosse um naipe, né? Alguma coisa do tipo, entre as cores dos pacientes, enfim, com as cores das coisas, né? Quem é daltônico talvez tenha essa dificuldade aí, dependendo do grau de daltonismo. E ele também vai abrir 3 dessas peças. Coincidentemente, saiu da mesma cor, tá? Mas não necessariamente isso vai acontecer. Eu vou até para não confundir, vou abrir mais 2 aqui, ó. Abriu aqui. Lembrando que essa configuração de 3 e 3 é para 4 jogadores. Peraí que eu acho que ficou fora do enquadramento, deixa eu melhorar aqui para vocês. Acho que melhorou, mais dentro do enquadramento. Essa configuração de 3 e 3 não é uma configuração, como é que eu vou dizer, padrão, né, do jogo. Só para ter uma variedade maior, até esses aqui tá bem mal embaralhado, vou embaralhar melhor para ter uma variedade melhor aí para vocês conseguirem entender melhor o jogo. Beleza, pronto. Se você estiver jogando em 4 jogadores, por exemplo, vai abrir só 2 e 2. E em 2 jogadores tem uma regrinha diferente que eu não vou explicar aqui, mas daí vocês olham no manual, tá bom? Bem, dessa forma estamos prontos para começar a partida, tá? Vamos começar aqui então, seguindo a sequência. Intake é as entradas, né, dos pacientes no seu hospital. Quem são os pacientes do hospital, galera? São os dados. Eles têm em 3 cores diferentes, amarelo, verde e vermelho, que, propriamente dito, não tem nenhuma diferença entre eles. Para a mecânica do jogo, é como se eles estivessem com doenças, tipos de enfermidades diferentes, que você vai tratar. É só para dar uma dificuldade no jogo, em que lugar você trata cada um deles, mas, propriamente dito, não tem tanta diferença, tá bom? Quem rola os dados e aloca eles nas ambulâncias é sempre o primeiro jogador, quem tá com a bolsinha aqui de primeiro jogador. Você vai pegar 3 dados por ambulância. Então, nesse caso, que a gente tá com 5 ambulâncias, a gente pegaria 15 dados, tá bom? E vai rolar esses dados. Rolei. Eu não posso ficar com nenhum dado que tenha o número 1, nem o número 6. Então, todos os dados que tem o número 1 e o número 6, eu vou rerolar, tá? Até que não saia número 1 e número 6. Depois disso, eu vou pegar todos os dados e eu tenho que separar eles por números,
Tá, então eu vou pegar todos os 2, todos os 3, todos os 4 e assim por diante. Eu acho que eu não peguei aqui todos os 15, tá? Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 4. Deixa eu pegar aqui nessa folhinha. Pega sem ver, tá, gente? E sorteia os 15 dados aqui no caso. Rolei. Então, saiu aqui de 3 e 4. Muito bem. Daí o primeiro jogador, ele é que é responsável por alocar. Ele só precisa seguir a regra de que precisa ir do menor dado para o maior. Mas, então aqui, ó, esses 2, eles obrigatoriamente têm que ir na ambulância de número 1. Agora, 3, tá sobrando um espaço. Eu poderia colocar qualquer um desses 3 de acordo com o que eu quiser. Eu poderia colocar aqui, ó, vamos deixar 2 vermelhos aqui. Só que daí esses 3 obrigatoriamente tem que ir na ambulância 2. Daí eu tenho vários dados de número 4. O que eu posso fazer? Ah, eu quero colocar todos os verdes. Ou não, vou colocar um de cada cor, ó. Se é diferentão, vou colocar um de cada cor. Esses aqui obrigatoriamente vão pra cá. E os 5 obrigatoriamente vão pra cá nessa configuração. Tá? Então, o primeiro jogador é que é responsável por selecionar e fazer essa divisão. Então, começando do primeiro jogador, ele vai escolher uma dessas ambulâncias. Lembrando que o primeiro jogador nunca pode selecionar a ambulância 1, que é para aquela questão dele não monopolizar o marcador de primeiro jogador. Por quê? Esse marcador de primeiro jogador vai para o próximo jogador que tiver escolhido a ambulância 1, ok? Então, vamos supor que o jogador aqui, o que está com o primeiro, vai pegar essa ambulância 3. Tá? Ela vem para ele e daí os outros jogadores vão selecionando. Quem pegou a ambulância 1 vira o primeiro jogador. Se ninguém pegou a ambulância 1, vai pro jogador que pegou a 2. Se ninguém pegou a 2, nesse caso não teria como, né? Alguém teria que ter pego pelo menos a 1 ou a 2. Então vai pro jogador que pegou a 2. Ou seja, sempre vai pro jogador que pegou a ambulância mais baixa. Ele passa a ser o primeiro jogador e a partir dessa fase do jogo vai seguir a ordem que a pessoa pegou as ambulâncias. Então quem pegou a ambulância mais baixa joga primeiro, depois a segunda ambulância, a terceira, a quarta, enfim, e assim por diante. Os doentes aqui, né, os enfermos, eles vão aqui para a área de espera do seu tabuleiro. O seu tabuleiro tem 4 áreas de espera com 3 espaços cada uma. Só conta os espaços de cima, só os de cima são considerados espaços de espera. O de baixo não, vocês já vão entender para que serve o espaço de baixo. Então, aqui onde você quiser colocar, tanto faz, pode colocar como você achar melhor, mas desde que fiquem sempre em cima. Então, tomem cuidado, porque se você tiver que receber pacientes e tiver com isso daqui lotado, com todos os seus 12 espaços lotados, você vai ter que matar algum paciente aí, tá? Ele vai morrer para que os novos possam entrar, ok? Você não tem a opção de não pegar dados de ambulância, precisa todo turno receber. Então, esse é a ação de intake, ok? A próxima ação aqui é de improvement, ou seja, de melhoria no seu hospital. Novamente, começando pelo jogador que tem a bolsa, né, que pegou a ambulância mais baixa, esse jogador vai escolher uma melhoria para o hospital dele. Ele pode escolher um profissional ou ele pode escolher uma nova sala para o seu hospital. Não vou explicar agora quais são esses profissionais, tá? Para a gente seguir explicando com o fluxo do jogo, mas esse jogador ele vai escolher, vamos supor que na minha vez aqui eu escolha este profissional. Legal, trago ele aqui para minha área, esse profissional fica aqui, a partir de agora eu tenho 4 trabalhadores para poder alocar. E assim vai, todos os outros profissionais são escolhidos. O que sobrar, né, que vai sobrar, a gente está jogando em 4, tem 6 coisas aqui, então vai sobrar 2. O que sobrar vai para o descarte, você não vai precisar mais utilizar, pelo menos acho que não. E a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de ativação, em que a gente vai usar os nossos trabalhadores, colocar eles nas alas aqui do hospital, para ativá-los e fazer melhorias aí, dando remédio, medicamento para os pacientes, para fazer o tratamento dos pacientes. Bom, então como é que funciona? As enfermeiras, elas podem ir em qualquer lugar de trabalho, porém, cada enfermeira só pode ir em um lugar. E uma vez que um lugar já tem uma enfermeira trabalhando ali, outra não pode ir. Então é como se fosse uma alocação de trabalhador. Coloquei aqui a enfermeira, vou resolver o efeito daquele lugar e está bloqueado, eu não posso colocar outra enfermeira naquele lugar. Quais são os lugares básicos aqui do tabuleiro? Esse daqui vai tratar um dado verde, não importa o número do dado, ele vai tratar um dado verde. Então se eu colocar
a enfermeira aqui, eu vou tratar esse dado. O que é o tratar, gente? Quanto mais perto do 7 tiver o dado, ou seja, quanto mais alto for o número do dado, mais bem de saúde está esse paciente. O 7, que é um número que não existe, significa que esse paciente teve alta, tá? Ele não precisa mais receber medicamento. Não é o 6 que faz ele ter alta, tá? É o 7. Se ele tivesse no 6 e fosse subir mais um número, ele recebe alta. Da mesma forma com que o 0 é como se esse paciente tivesse vindo a óbito. Então, quanto mais perto do 0, mais doente ele tá, mais grave é a situação dele. Então, quando eu coloco aqui essa enfermeira na casinha aqui, que vai tratar um dado verde, eu posso mexer esse dado em um marcador, tá? Então, esse lugar verde me permite melhorar mais um dado verde. Um dado verde apenas. Quando eu aplicar uma medicação, né? Quando eu der um tratamento para algum paciente, ele imediatamente desce aqui para baixo, que é para a área dizendo que ele recebeu nessa rodada tratamento. Significa que ele não pode mais receber tratamento depois que ele desceu? Não, eu posso continuar tratando ele, se eu tiver como, né? Mas é só para sinalizar de que ele não foi negligenciado, tá? É para sinalizar que ele recebeu o tratamento nessa rodada. Da mesma forma, esses dois espaços, esse vai tratar um dado vermelho e esse vai tratar um dado amarelo, tá? Aqui, esses três espaços, esse daqui vai cuidar de um dado de qualquer cor, por isso que ele é cinza, mas desde que tenha o número 1 e 2. Esse vai tratar um dado de qualquer cor, 3 e 4. E esse, 5 e 6. Então, seguindo esse exemplo aqui, eu poderia colocar essa enfermeira aqui para tratar novamente esse, porque ele já está com 5. Então, ele foi para 6. Ok? E essa daqui, sei lá, eu poderia colocar aqui para tratar esse daqui e vir para 5 e ele desce. Este profissional aqui, os profissionais, eles podem tratar qualquer paciente, tá? Porém, eles vão ter uma habilidade especial para tratar pacientes da cor da carta dele. Ou, no caso do azul, é genérico, tá? Eles têm especialidades diferentes. Então, por exemplo, esse daqui, esse amarelo. Quando você for tratar um paciente amarelo, um dado amarelo, você pode tratar um outro dado de qualquer cor, desde que o número seja igual ao do que era o seu amarelo anterior. Esse daqui, quando você for tratar um paciente verde, mas não é qualquer, tá? É usando esse daqui, da mesma forma esse daqui, usando esse profissional. Quando você usar esse profissional para tratar um paciente verde, você pode aumentar mais um daquele paciente. Então, você, em vez de aumentar 1, você aumenta 2 daquele paciente. Então, vamos supor que eu tinha escolhido esse daqui, né? Então, eu poderia, ao invés de alocar essa enfermeira, eu poderia usar essa daqui. Então, vamos refazer tudo aqui, ó. Tá todo mundo com 4, só para dar esse exemplo melhor aqui para vocês. Então, ó, 4, 4, 4, tá? Eu poderia pegar esse daqui, que é dessa habilidade, e vir aqui nesse local. Eles precisam ser alocados no local, tá? Eles não tratam só por você ter eles no hospital. Você precisa ter a sala onde eles vão atender. Então aqui me faz tratar 1 num paciente verde. Então ele vai para 5, ok? Porém, com a habilidade dele, quando eu tratar um dado verde, eu posso aumentar mais um naquele dado verde. Então ele vai para 6. Com um médico só, eu acabei colocando ele em 6. E daí eu poderia fazer o restante do que eu fiz, né? Aqui, mande para 5. Aqui, eu coloco aqui de novo para mover esse para 7. Quando um dado de 6 vai para 7, né? Ele recebeu alta, então eu coloco ele aqui nessa localidade. E ainda me sobrou, nesse caso, né, um trabalhador que eu poderia colocar aqui e para mexer esse daqui para 5. Pronto. Eu usei todos os meus trabalhadores, finalizei, eu não tenho mais o que fazer. Então, depois que todos os jogadores, essa fase aqui, ela é simultânea, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Ou, se você achar que não confia, ou de repente quer ver melhor ali os outros jogadores, você pode fazer um em cada turno, mas pro jogo ser mais rápido, que na minha opinião ele é um jogo para ser mais rapidinho mesmo, você faz essa etapa toda simultaneamente, todos os jogadores ao mesmo tempo. Eu acabei me explicando para vocês aqui o trabalhador azul. Ele é um trabalhador que ele lida com dados genéricos, ele vai se importar muito mais com o número do que efetivamente com o tipo. Nesse caso aqui, toda vez que você citar um dado qualquer, você pode aumentar em 2, tá vendo? Tem 2 símbolozinhos de mais aqui, outro dado de valor de 1 a 3, tá? Então essa é a função deste daqui. E os locais, né, de
melhoria. Esse daqui que eu sorteei, eu não vou explicar todos porque isso tá fácil, uma referência fácil que tá no verso aqui do manual. Ó. Bem aqui nos fundos você tem todas as referências. Então eu tô explicando só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Esse daqui, por exemplo, ele diz que você pode tratar 3 dados verdes. Então se eu tivesse 3 dados verdes aqui na minha espera, né, ou enfim, aqui no meu tabuleiro, eu poderia tratar todos os 3 e aumentar, ou seja, com um trabalhador só qualquer, pode ser enfermeira, pode ser qualquer trabalhador, poderia tratar os 3 em um cada um, mas desde que os 3 verdes fossem iguais, tá? Então, se eu tivesse 3 verdes, eu poderia colocar os 3 para 4, por exemplo. Aqui é a mesma coisa daquele, só que com dado vermelho. E esse daqui, com um trabalhador qualquer, eu consigo tratar 2 dados de valor de 1 a 3, e cada um deles aumenta em 2, tá vendo? Tem 2 símbolozinhos de mais ali em cima. O que é importante, tá, gente? Esses aqui, se você não puder cumprir todo o benefício da carta, você não pode, do local, você não pode executar a ação. Então, se eu não tiver 3 dados verdes iguais, eu não consigo alocar nenhum trabalhador aqui para tratar. Ele só trata 3 trabalhadores verdes iguais. Consigo fazer, de repente, para tratar um verde? Não. Consigo tratar 3 vermelhos? Não. Então, essas são as condições, tá? E daí a gente vai ter, enfim, vários diferentes. Ó. Esse daqui, por exemplo, eu trato 3 amarelos, só que eles precisam estar na sequência. Por exemplo, aqui teria que ser se eu tratei um 4, aqui eu teria que tratar um 3 e aqui um 5. Aqui tem que ser o valor de mais 1 e aqui menos 1. Aqui eu trato um dado amarelo, mas eu trato 3 vezes aquele mesmo dado amarelo, sabe? Coisas assim. Então tem bastante coisa e bastante profissional aqui também para você ir jogando. Bom, vamos lá. Então essa foi a fase de ativação. A próxima é a etapa de negligência. O que é a etapa de negligência? Lembra que eu falei que você desce os dados que você já tratou para saber que eles não foram negligenciados? Vamos supor que esse dado aqui eu não consegui tratar, não me sobrou trabalhador ou espaço para conseguir tratar esse paciente. Ele permaneceu aqui na parte de cima. Todos os dados que foram negligenciados, você vai reduzir em 1. Aqui eles vão piorar. Eles foram negligenciados, eles não receberam naquele dia, naquela rodada, o medicamento ou tratamento adequado. Se algum dado que estava em 1 já foi negligenciado, você teve que mandar ele para 0, imediatamente você descarta esse dado e pega uma fichinha aqui de óbito, ok? E daí você vai deixando suas fichinhas de óbito aqui, né, no seu mortuário. Dados que morreram e os dados das ambulâncias que sobraram voltam todos para sacolinha de dados para poderem ser ressorteados depois. Depois daí da fase de negligência, a gente vai para discharge, que é basicamente a alta, né? Então é aqui esse campo de alta. A gente vai pontuar todos os pacientes que a gente deu alta. E para isso a gente vai seguir essa tabelinha aqui. Se nessa rodada eu dei alta para um paciente, eu ganho 1 ponto. 2 pacientes, eu ganho 3 pontos. 3 pacientes, 5 pontos e assim por diante. O máximo que você consegue dar é 12 pacientes, porque o máximo que você tem aqui são 12 espaços. O que eu já consegui nesse jogo, o máximo foi dar alta para 8 pacientes. Tá? Que eu vi nesse jogo. Mais do que isso é praticamente, na minha opinião, praticamente impossível. E daí você vai pontuar aqui, vai andar conforme o que está ali. Então, eu dei alta para um paciente e faço 1 ponto só quando eu ando aqui na trilha. E aqui, na maioria das vezes, é onde entra os nossos administradores. A maioria deles vai dar ponto por bonificação do que você der alta, né? Então esse daqui, por exemplo, se eu der alta, se na mesma rodada eu der alta para um dado de cada cor, um paciente de cada cor, eu ganho 1 ponto de vitória adicional. Importante, não é 1 ponto por cada triozinho desse, tá? Se nas altas que eu estiver dando, eu tiver um de cada cor pelo menos, eu ganho 1 ponto adicional, ok? E daí a gente vai ter, por exemplo, esse daqui, se tiver 2 vermelhos, 2 amarelos, enfim, ele tem aqui, ó, esse daqui, se eu fosse dar um downgrade uma vez por rodada, se eu fosse dar uma negligência a um dado vermelho, eu posso ignorar uma negligência de um dado vermelho, tá? Enfim, esses aqui também eu vou deixar para vocês verem no manual. Por fim, aqui é a etapa de Shift Change, em que a gente vai fazer, né, um novo setup. Então a gente vai descartar, né, o que sobrou daqui, vai descartar os dados que estavam aqui na ambulância
Todas as nossas enfermeiras aqui, ó, voltam para a área das enfermeiras, os profissionais voltam aqui para a área dos profissionais. Os pacientes aqui, o que teve alta também vai para a sacolinha de dados, ok? E esses aqui que estavam abaixo, né, que já tinham recebido tratamento, eles voltam para cima. Um novo dia, eles precisam receber novamente tratamento. Novamente, a gente vai abrir profissionais aqui, né? Esses aqui foram descartados, não foram escolhidos, a gente vai abrir novos profissionais. Vai abrir novos, do que não foi escolhido, vai abrir novos cômodos ali nas salões. As ambulâncias voltam aqui para o centro. O jogador que tinha escolhido a primeira ou a segunda ambulância, né, é quem está aqui com o marcador de primeiro jogador. Ele é o responsável por avançar aqui para a segunda rodada, selecionar novos 15 dados, rolar, né, fazer o esqueminha que eu já expliquei para vocês. Então, uma nova rodada se inicia. Eu acabei me explicando, quando você faz a melhoria daqui do negócio, você só encosta aqui, tá no seu hospital. Não tem nenhuma ordem, não tem nada que influencia nisso daqui, ok? Bom, essas são as regras do Dice Hospital, tá? Ele tem algumas coisinhas a mais, né? Eu já expliquei aqui com o administrador, mas ele tem ainda os eventos, que você vai abrindo os eventos, toda rodada você abre um evento e eles podem modificar um pouquinho o que dá ponto na rodada, ou dar alguma dificuldade. E tem um módulo avançado em que você também tem que, no final, tudo que sobrar no seu hospital, você tem que conseguir alocar nas ambulâncias fazendo um draft de alocação. E daí o que sobrar, o que sobrar que você não conseguiu alocar, você perde ponto, né? E o que você conseguiu alocar, você ganha ponto. Bom, fim de jogo, o que você faz de pontuação, tá? Você vai pontuar sua marcação na trilha, sua pontuação ao longo do jogo, né? Você ganha 1 ponto para cada marcador de sanguinho, que aliás eu não expliquei como é que você ganha esses marcadores de sanguinho e para que eles servem, né? Eu vacilando aqui, já vou explicar para vocês, mas enfim, deixa eu terminar aqui. Você perde 2 pontos para cada fatalidade que você teve no seu hospital, tá? Então é perigoso tomar fatalidade, nesse caso aqui, por exemplo, que eu teria tido fatalidade aqui, eu teria perdido 2 pontos, retrocederia aqui nessa trilha de pontos. E é só isso, tá? Então a pontuação que você fez ao longo do jogo dando as altas, 1 ponto para cada sanguinho que sobrou que você não utilizou e perde 2 pontos para cada fatalidade. O sanguinho, eu esqueci de avisar, na sua etapa de improvement, né, ou seja, na sua etapa de melhoria do hospital, você pode optar por descartar uma melhoria do seu hospital, qualquer, seja um especialista ou seja um cômodo desse daqui, né, uma sala, uma ala do hospital, e ganhar essa fichinha de sangue. Essa fichinha de sangue ela serve para 2 coisas no jogo, além de te dar ponto no final se você não tiver usado. Mas ao longo do jogo ela serve para 2 coisas. Você pode descartar uma fichinha dessa para melhorar em um passo qualquer paciente seu. Tá? Não importa a cor, não importa nada, mas só vai aumentar em 1. Ou você pode descartar uma fichinha dessa para até o final da etapa considerar que o dado é de outra cor. Né? Então, eu posso considerar que esse dado é um verde para poder colocar aqui, vamos supor que no amarelo já tivesse, tudo aqui já tivesse tomado, e eu queria dar alta para esse paciente. Eu posso descartar uma fichinha de sangue dessa para considerar que isso daqui é verde e poder vir aqui para poder dar alta para ele. Okay? É para isso que servem as fichinhas de sangue. Só que elas só servem para considerar mudança de cor do personagem para tratamento, tá? Aqui, para esse bônus no final da rodada, não serve, tá? Quando ele teve alta, ele volta a ser da cor que ele era. É isso. Acho que agora sim eu expliquei todas as regras do jogo. Ele é um jogo, eu considero ele relativamente simples, mas se ficou alguma dúvida aí na explicação, pode perguntar qual foi a sua dúvida que eu tento responder da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as regras do Dice Hospital. Vamos aí à minha avaliação sobre esse jogo, o que eu achei sobre ele. Vou tentar ser de uma forma bem resumida. Primeiramente sobre a arte e componentes do jogo. Não achei nossa, né, que coisa maravilhosa, que ilustração linda, componentes em primor. Não, cumpre o que precisa, sabe? A iconografia é funcional, as ilustrações são ok. Eu achei que o tema é muito criativo, né? Gerir um hospital cujos pacientes são dados, né? E o nível de enfermidade deles é o valor desses dados. Eu achei que o tema é interessante e a arte conversa bem com esse tema.
A ilustração dele dá uma aparência meio de um jogo bem família, né? Um jogo que chega a ser até infantil. Eu não acho que ele é infantil, mas acho que ele é um jogo bem familiar, sim. Eu não acho que ele seja tão complexo assim de regras. Sei que minha avaliação é um pouco enviesada, né? Sobre complexidade. Ultimamente eu tenho preferido não falar tanto sobre complexidade. Eu acho que depois que você joga muitos jogos, você fica com a avaliação um pouco enviesada, né? Quando você joga muitos jogos complexos, jogos mais simples, jogos que às vezes não são tão complexos pra gente, acaba ficando simples demais, sabe? Não sei se me fiz entender. Mas ainda assim eu acho que ele é um jogo simples, você consegue numa explicada rápida todo mundo entender, mesmo quem não é do hobby, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas logo depois da primeira rodada já entende e segue. Eu acho que quem já jogou algumas partidas desse jogo leva uma certa vantagem sobre quem nunca jogou, então se de repente a pessoa não é do hobby e você já jogou algumas partidas do jogo, já conhece bem, você vai levar uma certa vantagem ali no gerenciamento do hospital. E, enfim, a dificuldade do jogo está nisso mesmo, né? No gerenciar o hospital, que a temática propõe, né? Você gerenciar ali a dificuldade de você não deixar acumular dados demais, mas ao mesmo tempo tentar soltar o máximo possível deles de uma vez só para maximizar os pontos, né? Então, é aí que está a dinâmica do jogo, tá? A grande dificuldade, né? A sacada dele. E tentar alocar da melhor forma possível para que você tenha funcionários suficientes para cuidar de todos os pacientes e locais suficientes para poder alocar esses funcionários, né? Então é um jogo que você vai construindo ali a sua alocação de trabalhadores, não só pegando mais trabalhadores, mas também construindo os locais para onde eles vão ser alocados, né? Para você ter mais lugares. Se você ficar só com as opções básicas, acaba ficando muito... Como é que eu vou dizer? Acaba ficando muito difícil, né? Sempre vai sobrar funcionário, ou se você tem local demais, você vai ter muito local e vai faltar funcionário para alocar, enfim, esse gerenciamento aí é a sacada. Bom, então, sobre a dificuldade e sobre a arte, é isso. Bom, e o que eu gosto e o que eu não gosto desse jogo, né? O que eu gosto, acho que tá muito claro, acho que é essa dinâmica dele ser um jogo simples, mas ao mesmo tempo ter uma pegadinha ali da estratégia dele, né? De como você vai gerenciar da melhor forma o seu hospital, e o tema também me atraiu, embora eu não seja da área da saúde, me atraiu, né, ali essa questão, né? Eu já joguei jogo da área de saúde, né, com essa temática, já joguei o Russian MD, mas não tem nada a ver com esse jogo, né? O Russian MD é um jogo caótico ali, de você jogar em tempo real e tentar gerenciar da melhor forma possível o tempo. Nesse daqui você está tentando gerenciar ao longo de rodadas ali o jogo. O que eu acho que são pontos negativos, né? Já deixando ali minha avaliação. Eu acho que ele é um jogo que eu sinto que falta alguma coisa nele, sabe? Ele é um jogo legal, mas falta um tempero nele. Por mais que 8 rodadas, ao mesmo tempo que eu acho que são muitas rodadas, são poucas para você sentir que você realmente fez uma maquininha ali. Ele é um jogo que dá uma sensação de que você está fazendo um engine building, né? Que você está construindo o seu hospital e ao mesmo tempo está pegando funcionários, né? Então você está construindo alguma coisa. A tendência é que mais pro fim do jogo você esteja conseguindo dar alta para mais funcionários do que no começo do jogo. Mas ao mesmo tempo que 8 rodadas parece bastante coisa, porque acho que se tivesse mais ficaria muito cansativo, porque é só uma repetição de jogadas. Ao mesmo tempo parece pouca, porque você só consegue dar um upgrade no seu hospital por rodada. Então eu não sei, eu sinto que falta de repente uma expansãozinha que te permite pegar mais coisas, fazer mais coisas no jogo. Eu senti que ele é um jogo que ele ficou muito na beiradinha entre o simples e o complexo, sabe? Então isso me incomodou um pouco. Ele dá a impressão de que você quer mais, sabe? Aquele jogo que... Vou dar um exemplo. O Azul é um jogo super simples. E ele tá ali, tá ótimo sendo simples. Você vai jogar, ele tá bem encaixado dentro da proposta dele de ser um jogo simples, né? O Azul 1. Você não joga o Azul e fica falando, putz, eu queria mais complexidade nele. Não, é legal, a partida dele tá fechada dentro da complexidade dele. Esse daqui eu sinto, jogando ele, eu sinto como se eu quisesse mais complexidade nele, mas o jogo não me entrega uma maior complexidade. Fiquei com essa sensação no final dele, sabe? No final das partidas que eu joguei dele. De que, eu queria conseguir fazer mais coisas, eu queria conseguir não só... Ou ele é simples por si só, você vai gerenciar ali todas as coisinhas e ponto, sabe? Então acho que eu fiquei... Não sei se eu tô deixando vocês mais confusos do que qualquer coisa. Mas essa foi uma sensação que me deu. Outra coisa que eu fiquei com uma sensação um pouquinho amarga é que o jogo não te premia por você estar pegando pacientes mais
mais críticos, né? Pacientes ou seja, na hora de selecionar as ambulâncias, o jogo não te premia por estar pegando ambulâncias mais baixas, né? Eu sei que quem pega as mais baixas escolhe primeiro ali o upgrade que você vai dar no seu hospital. Não me pareceu um upgrade bom o suficiente para você estar pegando pacientes tão ruins, que às vezes tem muito dado 2, dado 3 ali. Pegar uma ambulância 1, por exemplo, você vai pegar às vezes só paciente 2. E que você vai desgastar muito mais tempo para conseguir fazer dar alta para esses pacientes. Para mim, vale muito a pena você ficar pegando só as últimas ambulâncias ali, que os pacientes já estão bem, que você, com menos esforço, consegue dar alta para eles, que é o que vai te dar ponto no final das contas. Então, eu não sei, para mim, de repente, pegar ambulâncias mais baixas deveria, sei lá, acompanhar aquela fichinha de sangue, sabe? Porque daí te dá um incentivo a mais. Só ser o primeiro na seleção dos upgrades do hospital não me é motivo suficiente. Percebi isso em algumas partidas, que a maioria dos jogadores fica competindo só pelos pacientes das ambulâncias mais altas, justamente porque você consegue dar alta para eles mais fácil, e dando alta para mais pacientes mais fácil, dar alta para mais pacientes, com isso você faz mais pontos, né? E o importante é você conseguir dar alta para a maior parte dos pacientes ao mesmo tempo. Então, se você tiver que fazer menos esforço para dar alta para os pacientes, obviamente você vai conseguir dar alta para mais pacientes de uma vez. Vai ficar mais fácil gerenciar as altas, se é que eu me fiz entender. Então, são esses 2 pontos aí que para mim foram pontos negativos. Essa questão do jogo ficar meio em cima do muro na complexidade dele, que ele te dá aquela sensação de que você quer mais complexidade, mas ao mesmo tempo ele não te entrega essa complexidade, não te dá opções de fazer mais ações ali. E essa questão aí do balanceamento dos pacientes que estão melhor, né, mais saudáveis, vale mais a pena você pegar, tá? Porém, ele tem pontos positivos. Ele é um jogo gostoso de jogar, o tema é muito bacana, tem esse gerenciamento ali do que você vai fazer. É legal você ficar pegando os funcionários, eles têm poderes relativamente fortes ali, que vão te dar realmente algumas vantagens, tá? Sorte eu acho que é bem pouca, embora ela exista, né? Porque toda vez que tem dados, tem rolamento de dados, ela existe. E principalmente na ordem que ali você ficou para tentar conseguir pegar ou não as ambulâncias primeiro ou não. Eu acho que a maior parte da sorte está ali nos funcionários que viram e que sobram ali para você poder pegar. Já vi rodadas inteiras em que todos os funcionários eram bons, e rodadas inteiras que todos os funcionários eram ruins, e rodadas em que só tinha um funcionário que era bom e quem foi o primeiro jogador pegou e todos os outros ficou com meia boca ali pro jogo. Já vi rodadas em que você está precisando muito de repente, pacientes verdes, porque se montou um hospital ali que acaba favorecendo mais para você ter mais pacientes verdes, e as ambulâncias ficam ali com muito paciente vermelho e amarelo. Então já aconteceu. Então a sorte está nisso. Mas não seja algo decisivo, porque a sorte que está ali é meio que para todo mundo, né? Meio que você se coloca naquela condição. Então acho que é um jogo que tem pouca sorte. No fim, minha avaliação final, né, minha ponderação final aqui sobre o jogo. É um jogo muito gostoso, gostei de jogar ele. Diria que é um jogo indispensável, um jogo que eu me apaixonei, que eu amei? Não, gostei, vale a pena conhecer. Pagaria, sei lá, eu vejo esse jogo sair por R$400 aí nos leilões na Ludopedia, né? Não pagaria esse preço, não acho que vale, nem pela qualidade dos componentes que vem aqui, como eu falei, não são um primor, não são maravilhosos, cumprem o objetivo, mas não são lindíssimos, e nem de uma qualidade, nossa, uau. Então eu não pagaria o valor que a galera cobra desse jogo, sendo 100% transparente com vocês. Mas se você tiver a oportunidade de jogar, conhecer o jogo de alguém, jogar no BGA, ou se você conseguir importar, como eu fiz, eu acabei importando ele num bom valor, tá? Eu trouxe ele por um valor bem acessível, assim, que eu considerei justo o valor que eu paguei nele. Daí, ok. Daí eu acho que vale a pena. Fora isso, não acho que é um jogo essencial. Embora é um jogo bem gostoso de jogar, tá? Então, não sei se eu deixei vocês mais confusos do que qualquer coisa na minha avaliação aqui, mas é isso, essa foi a sensação que eu tive aqui jogando o jogo. Diz aí se vocês entenderam, se ficaram com alguma dúvida do que eu falei, eu sei que eu fui bem enrolado aí nessa minha avaliação, mas coloca aí nos comentários se restou alguma dúvida, e até o próximo vídeo aí de vocês, e sugiram próximos vídeos, próximos jogos que vocês querem ver por aqui, próximos formatos, a gente vai fazendo aí, tá bom? Até mais!